Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou Melanie Schmitz, nós estamos gravando do estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, foto, vídeo, você que quer gravar seu conteúdo, seu podcast. É só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3studio. Hoje eu estou conversando com a psicóloga Kátia Lemos. Kátia, muito obrigada por aceitar meu convite. Eu que agradeço, Mel. A gente já estava aqui emendando conversa, porque a gente já ia falar, e eu já vou começar com esse gancho, né, de o quanto é difícil, a gente vai falar bastante de comportamento alimentar e emagrecimento, e o quanto é difícil as pessoas entrarem numa dieta e lidar com as outras que ficam, talvez, te cobrando de certa forma, tá, não vais manter a dieta? Ou se tu desistiu, tá, mas tu não tinha começado? O que aconteceu que já desistiu? Como é que faz para lidar com isso? Por isso que eu te disse que esse assunto, a gente ia ter bastante causos aqui, né? Porque o que acontece? Tem o lado bom, que a gente chama, né, de prova social, de ter alguém junto. Alguém que vai te incentivar, que vai te levar junto. Mas comentar sobre o corpo da pessoa e o que ela come ou deixa de comer é muito prejudicial. Eu recebo isso todo dia em consultório. Como foi que você chegou aqui? Tinha pais fiscais de prato, o marido fiscal de prato. Então, tá, vai comer isso aí? Ah, é assim que tu vai emagrecer mesmo. Sim. Ah, tu não tava de dieta? Então, a pessoa, o que ela faz? Ela se fecha, ela se culpa, ela se maltrata por causa daquilo e ela acaba o quê? Comendo sozinha. Sim. E aí, aquela pessoa que ela vai no mercado e ela come um pacote de bolacha antes de chegar no caixa, antes de chegar em casa. O comportamento alimentar começa a não ser mais algo assim, eu quero entregar para as pessoas saúde, qualidade de vida. Não, eu quero entregar eu fiz certo. Tá, Um resultado do meu comportamento. Estou fazendo certo. E pode ser bem prejudicial. Principalmente, por exemplo, comentar que a pessoa está magra. Ai, puxa, que bonita, você emagreceu. Você não sabe que circunstâncias a pessoa emagreceu. Sim. Ela pode ter adquirido uma anorexia, ela pode estar purgando, né, tomando diuréticos, induzindo vômito. Então, nunca se comenta. Sim. Se você é muito amiga da pessoa e você sabe em que circunstâncias, tá? Você tem um nível de intimidade com essa pessoa, ótimo. Pra puxar, vamos na academia, pô, você não foi hoje? Tô querendo pedir um lanche. Não, a gente não... Vamos fazer uma salada aqui, vamos resolver isso de outra forma. Aí sim. E aí tá a importância de uma psicóloga junto com uma nutricionista ou junto com um educador físico, né? Porque normalmente as pessoas procuram eu vou numa nutricionista, pego a dieta, vou para uma academia talvez sozinha, sem personal e vai ser o suficiente aquilo ali. Mas aí entra o trabalho da terapia realmente para dar essa base, esse suporte, porque o julgamento é muito difícil lidar, né? Isso. Eu imagino que, daí eu quero que tu me explique um pouquinho melhor, comportamento alimentar, ele vai muito além do só fazer a dieta, né? A gente tem que se perceber, acho que desde quando nasce, né, que tu vai educar um filho, começa ali, né, o comportamento alimentar. O que é esse comportamento? Antes da educação, né? Quando teus filhos choravam quando nasceram, o que você fazia? Dava de mamar. Botava no peito. Então, o desconforto, o primeiro desconforto que a gente sente desde que nasce é sanado via oral. Tá. Chorava, quando chorava era o quê? Tava com frio, acabou de nascer, tá esquisito, tá estranho, é novo, ou tinha fome mesmo, ou tinha dor, o que a gente fazia? Toma. E depois a gente seguiu fazendo, a gente segue fazendo isso, né? Sim. No meu tempo, pelo menos, né? Quando a gente ia no postinho tomar vacina, tomar injeção, Sim. não saía com pirulito, um algodão doce. Então, tinha sempre aquela troca. Vai passar uma dor, é ruim, mas ó, depois toma um docinho aqui. Sim, a recompensa com alimento, né? Isso. E daí ali já vai criando o péssimo hábito, né? E se é alguém que já tem a tendência de ganhar peso, ou de se cobrar, principalmente se comparar, né? Ali já começa, então, o desvio ali. Isso. E nessa fase, principalmente da adolescência, como é que a gente pode começar a orientar esses adolescentes, que eu acho que é onde daí tem mais noção, né? Junto com a gente em casa, como
como pais, de dar exemplo no sentido de uma alimentação saudável, de entender por que está comendo daquela forma, porque às vezes tem uma crise de ansiedade, se joga num chocolate, né? Ou eu tenho uma prova, ou no trabalho está acontecendo uma pressão muito grande, ou no final do dia eu não consegui lidar com toda a demanda, vou me jogar numa batata frita, sei lá, numa pizza. Como é que a gente consegue lidar com isso? Primeiro, entendendo o que está sentindo. Tá. O que a gente entra já na compulsão, né? Na compulsão alimentar. É uma forma de regular alguma emoção através da comida. Então, eu vou comer muito num espaço de tempo em que outras pessoas não comeriam. E eu preciso sentir culpa. Tá. Preciso perder o controle, ter a sensação de que perdi o controle. Eu não queria que fosse assim, mas eu não consigo evitar. Começa por esse ponto. Então, precisa ter episódios acontecendo dessa forma. Quando que a pessoa faz isso? Quando ela tem alguma emoção que ela imagina, ela pensa, ela sente, que ela não sabe lidar. Tá, entendi. Então, me sinto ansiosa, aconteceu algo no trabalho, eu me sinto ansiosa. Eu não sei lidar com isso. Eu vou comer. Só que quando eu começo a comer e não é por fome, eu não sinto nada físico, é o emocional, como que eu sei que hora parar? Pois é. Porque eu vou comer essa ansiedade querendo que ela acabe, né? Então, o que eu ensino em consultório? Como você estava antes de começar, antes de uma crise? Estava ansiosa. E aí, quando você parou, passou a ansiedade? Não, estava pior ainda. Que a pessoa que chega para mim, ela já tentou de tudo. Sim. Ela já foi no nutricionista, ela já fez academia, ela já fez várias coisas. Quando ela chega é porque ela já tem algum transtorno, algo que ela já perdeu o controle. Então, se ela passou por um episódio, ela vai estar se sentindo mal depois, porque ela está a vida toda tentando emagrecer. E eu acho que aí é a parte mais difícil, né? Procurar o psicólogo só quando já tentou de tudo, sendo que talvez deveria ser o primeiro passo, né? De eu quero mudar radicalmente a minha vida. Então, porque a gente não está falando de uma dieta simples, assim, de uma reeducação alimentar simples, de, eu sei que eu tenho que fazer, eu nem sou de comer tanta besteira, eu vou melhorar numa coisa ou outra. Não, a gente foca mais naquelas pessoas que, de repente, eu não aguento mais a vida que eu tenho, ou o peso que eu tenho. Os homens que normalmente demoram para buscar ajuda, percebem que, meu Deus, há anos eu não subia na balança, agora estou aqui pesando 150 quilos e eu preciso mudar radicalmente. Aí começa fechando a boca, sem às vezes nem procurar um nutricionista, aí começa a fazer exercício talvez de uma forma errada e por último vai procurar o psicólogo, sendo que talvez deveria ser o primeiro passo, né? E que aí atenua o teu problema. Porque eu decidi emagrecer, o que eu vou fazer? Vou reduzir muito, vou restringir muito. E aí esse corpo se estressa. Ele entra em sobrevivência. Você tá maluco? Você quer matar a gente? E ele vai começar o quê? Te aumentar sinais de fome. Porque o corpo ele trabalha com sinais. Se você para de entregar nutriente para ele, ele precisa de nutrientes, o que ele vai te fazer? Vai te dar fome, vai te dar desejos por alimentos mais calóricos, muito mais palatáveis. Então, sempre que tiver junto açúcar, sal e gordura, que é a comida industrializada, não existe nada na natureza que tenha sal, açúcar e gordura. Ou vai ter só açúcar, que é a fruta, vai ser só doce, ou vai ter gordura, uma castanha, abacate. Mas nem nada na natureza tem os três juntos. Isso tudo vai ser feito dentro de uma indústria. E isso é o que gera dopamina. Aumenta o nosso sistema de recompensa. Por que está escrito atrás dos salgadinhos da Elma Chips, é impossível comer um só? De fato é. Sim. De verdade é. E foi feito para aquilo. Foi colocado e foi feito anos de estudo. Muitas pessoas sentaram no laboratório, quebraram cabeça para chegar no ponto certo, naquele ponto que vai explodir dopamina e que você vai querer mais um. Então, isso tudo é indústria. Sim. Existe até um nome. Todos os salgadinhos, sem os pozinhos do pirim-pim-pim lá, chama rufo. Rufo? Esse é o nome do salgadinho sem sabor de nada. Olha só. Então, ele é rufo. Tem graça comer rufo. Não, tem graça não comer tem. rufo. Mas aí eles entraram lá no sabor perfeito para fazer você comer muito. Olha só. E de verdade, quem come salgadinho, come salgadinho. É muito difícil a pessoa dizer assim, uma vez na vida eu comi um salgadinho. Não, as pessoas comem muito. Acaba entrando mesmo quase que como um vício, por conta da dopamina, que é o nosso sistema de recompensa. Então, se eu faço isso, eu vou ter essa recompensa
vai ser muito difícil uma laranja me fazer sentir isso, um tomate. Ninguém acorda de madrugada com vontade de comer alface. Isso. De abrir a geladeira e comer uma fruta. Isso. E que sinais eu tenho que perceber em mim que eu tô passando dos limites? Ou que o que eu tô comendo não é para saciar uma fome, mas sim para tentar esconder ou tentar eliminar algum sentimento ou algum... Qual é o sinal? É o... Meu Deus, comi e não resolveu de nada? Ou eu tô repetindo isso muitas vezes? Ou só fisicamente que vai... De que forma que eu posso... Todos esses. Todos esses. Comi e não consigo sentir fome, não consigo mais sentir saciedade, perdi os sinais, e é o que acontece com o obeso, né? Chega uma hora que perde grelina e leptina, que são os nossos hormônios de fome e saciedade. Então, quando eu como, eu preciso de 20 minutos mais ou menos para a comida chegar no estômago, trocar a grelina por leptina e voltar para a mente e você sentir saciedade. Ok, chega. Mas se eu começo a comer por algo emocional, vai ser muito difícil eu sentir. Porque as pessoas chegam para mim e dizem, eu não sinto fome. Não sente porque não dá tempo de sentir fome. Entendi. Então, sentir fome é a primeira coisa que eu faço já na primeira semana. Você vai ter que sentir fome. Fica umas 4 horas sem comer para ver como você se comporta, pra gente entender como que é você com fome. E como que é você saciada. E eu tenho uma régua que eles recebem, né? Do 1 ao 10 de fome e do 1 ao 10 de saciedade. Que tem o número certo pra gente comer. Eu não vou comer com 1 de fome, tô de boa, mas lá no 4, 5 já tá legal. Pra não deixar chegar no 10, porque aí 10 a gente chega em casa comendo o reboco da parede. E a saciedade também não precisa chegar ao ponto de abrir o botão da calça. Sim. Tem um momento de parar, mas pra isso acontecer, precisa estar lá. Cabeça onde os pés estão. E é muito difícil, acredito, né? Para quem chega a esse ponto, perceber antes, porque é gradual, né? Hoje eu vou comer um pouquinho mais, passei por um momento de estresse, amanhã eu vou comer um pouquinho mais, e vou comendo um pouquinho mais. E às vezes até tem pessoas que vão alertar, olha, tu não acha que tá exagerando um pouco? Ou quem sabe deixa de pedir iFood todo dia e faz a marmita o domingo. Ah, mas isso que chatice isso, que não sei o quê. Não, mas às vezes assim, tu tem que pensar um pouco em ti, né? Talvez nas tuas atitudes ali. E faz experimento, tenta, se permite, porque o iFood é um grande vilão ali, aliado nesse comportamento exagerado de ter na mão o que tu quiser a qualquer momento, né? E sabe que antes de trabalhar com isso, eu não fazia ideia de como as pessoas comiam assim. Porque a rotina na minha família é 1 vez por semana a gente tem uma refeição assim. E nem é só, lógico, a gente pensa muito na saúde, né? Mas também a situação financeira acaba complicando também, né? Eu digo muito pra isso. Cada vez que você tiver vontade de pedir, bota numa poupança, bota num investimento, deixa num lugar separado pra você ver quanto que dá no final do mês. Mas de verdade, as pessoas chegam pra mim que pedem lanche todos os dias. O iFood todos os dias, e às vezes é no café da tarde e na janta. E isso é o que... Porque assim, imagina um sistema de recompensa que ele sempre recebe algo muito palatável, com muito sabor. E que é fácil. Você não vai pra cozinha, você não vai ter que esperar muito tempo. Então, você vai ali, você já tá no caminho... Tá saindo do trabalho, já pede o lanche, já chega em casa junto contigo. É muito fácil. Não vai ter nem sujeira depois pra limpar. Não, muito fácil. E isso é impressionante, que tem uma reportagem que, principalmente em São Paulo, tá saindo muitos estúdios, apartamentos pequenos que não tem nem mais fogão. Porque as pessoas estão tão acostumadas, já tem tão esse hábito de pedir comida, e daí tu começa a perceber, realmente, eu também não tinha esse... Meu Deus, como é que tem pessoas que almoçam iFood? E claro que no iFood tem um monte de coisa. A minha irmã de vez em quando pede sopa. Eu digo, meu Deus, tu é corajosa, porque vinha a sopa, né? Mas tem tanta coisa ali, almoço, café da tarde, café da manhã, não sei o que se tu for somar, realmente... Aí tu não consegue controlar nem o que tu tá comendo, nem a tua ansiedade, porque daí a praticidade acaba sendo, vamos dizer assim, um fator de desempate. Não, é mais prático, então pra mim vai ser melhor, eu não vou ter empenho na cozinha e tudo mais. E na tua visão, a dificuldade maior são os homens procurar ajuda por conta desses transtornos alimentares de compulsão? Porque existem vários transtornos alimentares, né? Já foi maior. Tá. Hoje eu já recebo. Acho que
Vamos pensar que 15% da minha agenda sejam de homens. Tá. Há um tempo atrás não tinha nenhum. Mas eles vêm como? Influenciados pelas mulheres. Porque as mulheres dizem, tu não tá conseguindo, faz alguma coisa. Aí sempre é o quê? A rotina da mulher é linda. O que a tua mulher come no café da manhã? Ovos, fruta. E você? Eu pego qualquer coisa na rua. Então, pra mim fica fácil. Vamos imitar a rotina. Vamos comer, eles falam as gororobas da mulher. O meu marido diz, essa gororoba que você tá comendo. Vamos comer a gororoba da mulher, que é o quê? É um iogurte com castanha, com fruta, é comida de verdade. Mas não, eles saem correndo e passam no posto, pegam um salgado, um energético, um salgadinho. Então, eles vêm por alguma mulher que pensou nisso. Acho que o homem não pensaria sozinho assim, eu preciso de terapia para conseguir. Sim. Aí eles chegam, conforme eu vou falando as coisas, eles falam, caramba, realmente. É isso mesmo. Porque, como eu falei, vai ganhando peso. A mulher, por ter mais essa cobrança social sobre o corpo, ela acaba percebendo mais, eu ganhei peso, né? Tô usando uma calça maior, um número maior. Agora, o homem... a calça tá apertada, vou comprar uma nova. E acaba não percebendo que tá excedendo, né? Então, eu penso que é mais difícil o homem procurar ajuda, mas... então, eles estão procurando mais, empurrados pelas mulheres. Sim, e eles percebem mais pela mobilidade, por exemplo. Antes eu conseguia jogar futebol, antes eu conseguia correr atrás dos meus filhos, eu subia a escada e não ofegava. Eles vêm mais por uma questão física mesmo. A mulher, ela vem mais pela aparência, ela vem mais porque ela sofre com o comportamento alimentar. Porque a mulher se compara, a mulher olha na rede social, todo mundo tá emagrecendo, porque ali é lindo, né? É um 15 segundos de recorte que ninguém tem compulsão alimentar, ali ninguém purga, ali ninguém faz nada. Tá todo mundo saudável e magro. Né? Então, a mulher vem e diz, por que todo mundo consegue ou não? Ela vem mais por uma questão estética, mas ela sofre por não ter o comportamento alimentar que ela queria ter para ter o corpo que ela queria ter. Entendi. O homem, ele vem porque ele pensa, poxa, eu quero viajar. Teve um senhor que veio para fazer laudo de pré-bariátrica. Porque ele tá se aposentando e ele quer comprar um motorhome e viajar com a mulher. Só que com esse corpo que eu não vou conseguir. E aí ele entrou nesse processo e tá perdendo peso para ir ganhar o mundo com a esposa. Sim. Então, esse foi o fator motivacional dele. E todo mundo tem o seu grande porquê. Tá. E eu começo o trabalho com isso também. Você tem que ter um porquê. Porque senão, qualquer coisa, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Todo mundo tem que saber para onde está indo, senão qualquer caminho serve, qualquer lugar. Para onde você está indo? Eu estou indo para um lugar onde eu quero ter saúde, disposição, longevidade, quero ver meus filhos se formarem, casar, quero conhecer meus netos e não quero fazer isso numa cadeira de roda, não quero fazer isso com um respirador. E eu boto eles de frente com isso mesmo. Mas é que é uma realidade dura que tem que prestar atenção. Eu tenho dificuldade de melhorar minha alimentação, então quantos anos tu queres viver? Porque tem gente que passa a base de gordura e refrigerante todos os dias, enquanto é jovem, né? Mas hoje a gente vê jovens aí de 19, 20 anos que estão sobrepeso, que tu fica pensando, nossa, E o objetivo de vida, assim, será que pensa mais pra frente? Porque na minha visão, esse é o maior impacto. Como é que tu vai estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Né? Porque eu viveu hoje, eu tenho dificuldade, meu joelho dói. O primeiro, acho que o joelho é o que grita, né? Mas é isso, é dizer assim, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu quero pra mim? E que também é difícil, né? O pessoal tá perdido, assim, na questão de propósito. E daí na minha visão, né? Então, quando acaba se perdendo, aí desconta na comida. E daí, no fim, não sabe sair daquele ciclo vicioso, porque não tem pra onde ir, não tem como sair daquilo. E só a terapia pra ajudar, né? Isso, porque tu acaba construindo hábitos que não vai ter como ficar. Então, a minha filha de 15 anos, outro dia, começou com uma bolachinha no café da manhã. Eu disse, hoje tu top, né? Metabolismo zerado, metabolismo jovem, tudo certo. 2, 3 bolachinhas não vai fazer muita diferença na tua pirâmide alimentar aí, porque ela come super bem. Mas uma hora tu vai ter que parar. Tu quer adquirir esse hábito? Então, tu coloca hábitos na adolescência, muitas vezes, e enquanto é o pai e a mãe que devem estar cuidando disso,
Porque a criança, ela não vai no mercado comprar comida. Não. Ela não tem uma renda, ela não tem cartão de crédito. O que ela come é o que os pais colocam em casa. Mas daí cria aquele hábito, né? Eu como a gelatininha com açúcar, eu como a bolacha recheada. E aí, quando cresce? Eu já recebi pacientes que nunca tinham comido uma fruta. Olha só. Adultos. Foram aprender a comer frutas dentro do meu consultório. Por quê? Porque os pais não ensinaram. Porque os pais não tinham o hábito. Então, como que se coloca esse hábito depois de velho, né? Depois que já é adulto? E como é que faz para ter o hábito saudável? O que é buscar motivação? É colocar uma meta? Como é que a gente pode trabalhar para ter esse hábito? Primeiro, ter a intenção de ter, né? O que eu quero fazer? E aí, sim, e fazendo, né? Adulto não faz só o que quer, adulto faz o que tem que ser feito, né? Então, a gente trabalha com uma lista. O que a gente precisa mudar? Quais são hoje os dificultadores? O que tem problema aqui? Isso aqui tem que mudar. O que tem de facilitador? Vamos colocar. E a gente vai trocando, porque ninguém gosta de perder nada. Não. A gente não gosta de perder tarraxo de brinco. Sim. Não é? Então, às vezes, a única alegria do dia da pessoa é quando ela chega em casa e come. E eu vou tirar isso dela. Então, primeiro, colocar mais vida na vida. Essa vida tem que ser mais interessante. Para tirar a comida do pedestal. Porque o que acontece é que a comida tem um valor gigante, né? A comida se você for olhar as prioridades, né, os valores da pessoa, a comida ela tá lá em cima, porque é a única coisa que ela tem de bom, é o único momento de prazer que ela tem no dia e é o que resolve todos os problemas dela. Então, qualquer desconforto eu como, qualquer desconforto eu corro ali comer alguma coisa. Agora, então, esses mercadinhos de condomínio aí também é outra coisa. Porque antes era assim, só não tem em casa. Pronto, só não tem em casa. Não tem chocolate em casa porque eu não sei lidar com chocolate, beleza. Agora pega o elevador e desce, tem um mercado lá. Sim. Não, aquilo ali também só prejudica. E não só no nosso condomínio, mas até no condomínio de trabalho também. Hoje tem muitos prédios que estão colocando também na parte comercial, né? Realmente, e para quem já tem ali aquela vontade, fazer um exercício não tem vontade, pode estar com a esteira do lado, mas levantar, pegar o elevador, descer, comprar e voltar, a recompensa vai ser muito melhor, né? É um melhor custo-benefício, né? Porque, pensa bem, né? Você tá com um problema. Você discutiu com o marido. E aí você tem que ir lá resolver aquilo. Porque aquilo te deixa angustiado. Você está angustiado. Mas você sabe que tem um chocolate ali. Que se você comer ele, você se acalma. Sim. Mas o que resolveria esse problema, na verdade, era ir lá conversar com ele. Mas quanta energia eu gasto para comer o chocolate? Quanta energia eu gasto para ir conversar com ele? Sim. Então, eu vou ir naquilo que é mais barato energeticamente. E aí, eu penso que aquilo vai resolver. Então, eu vou comer o chocolate. Por 2 minutos, 5, enquanto eu estou comendo o chocolate... alivia. Então, eu penso, ufa, funcionou. E a mente marca isso, a mente registra isso, né? Eu estava angustiada, enquanto eu comia o chocolate, eu fiquei bem. Só que aí, passa um tempo, serotonina desce de novo, dopamina desce de novo, você fica mal de novo. O que você quer? Mais chocolate. Entendi. Ou, às vezes, que é quando entra num episódio de compulsão. Nada resolve. Então, eu como chocolate, aí daqui a pouco eu como um sorvete, daí eu pego uma fatia de queijo, aí eu abro uma outra coisa, uma outra bolacha, e aí quando eu vejo eu tô comendo pote congelado de feijão. Sim, entendi. E é assim que elas acalmam, porque enquanto não resolve aquilo, eu vou procurar comida. Sim. Até que chega uma hora que tá estufado demais, e aí chora, ou pega no sono, ou resolve de outra forma. Então, eu teria que encontrar algo para substituir a comida que me faça feliz. Então, seria mais ou menos isso. Eu, por exemplo, um caso de compulsão alimentar, que come e nunca está satisfeito. Se eu sei que eu tenho, ou eu percebo que eu estou começando a ter quadros de compulsão alimentar, que eu olho para trás e eu disse, meu Deus, eu fiz isso nas últimas vezes que aconteceu, ou nas últimas noites que acordei com insônia, comi, e ainda assim fui dormir com vontade de comer. Eu teria que substituir por alguma outra coisa? Por exemplo, o exercício físico ou não? Qual é por ferramenta? uma vida com mais propósito. Tá. Se eu não identifico que tem um problema em si, porque às vezes não tem nada, né? A mente ansiosa, ela não precisa de uma história, de um problema. O ansioso, ele é ansioso porque ele é ansioso. Porque é a mente que está sempre te dando um alarme falso de alguma coisa, né? A ansiedade, ela é isso, ela te leva lá na frente. Se proteja, esteja na frente, fique alerta.
E não tem alerta, é um alerta falso, não tem perigo, não tem leão para matar. Sim. Tá tudo certo. Mas essa mente é aquela nossa mesma lá, né? Lá da caverna, que fazia eles ficarem alertas. E quem sobrevivia? Quem era ansioso? Sim. Lá no tempo da caverna, quem sobreviveu era quem ficava em sinal de alerta. Então, lembra, o sistema evolutivo veio vindo aquilo que funcionou enquanto espécie. E a ansiedade funcionou. Porque sobrevivia quem era ansioso, quem tinha medo. Quem te colocava naquele estado de alerta, de estar prestando atenção. Aí esses sobreviveram. Quem já era mais bobão, mas não tinha medo, ia lá e enfrentava o leão, o que acontecia? Não ficou pra manter. Então, a gente veio já ansioso. E aí, a gente chegou aqui, tem isso aqui, né? Sim. E aí, isso aqui é ali o dia inteiro, alguma coisa acontecendo. Às vezes, tu nem sabe, porque tu corre assim. E às vezes tu sentiu um mal-estar e tu nem sabe o que foi. Às vezes foi, o vizinho tá com uma casa melhor que a tua, aquela amiga que se formou contigo na faculdade tá melhor que você, ou aquela que brincou com você na infância, casou com um marido melhor que o teu. Você fica ali naquela comparação e aquilo te dá um mal-estar e você nem sabe o que é. E até porque tu pega o celular, aí tu fica rolando tanto tempo ali, no fim tu já nem sabe também como que começou. Qual foi o primeiro vídeo que tu viu? Ficou 30 minutos com o celular na mão. Só tá com mal-estar e não sabe dizer o que é. E o que você vai fazer? Vai comer pra passar. Pelo custo-benefício, porque é uma energia menor. Vai gastar menos energia. Então, o que eu preciso fazer? Me analisar. Então, tô me sentindo... Não tá legal. Tô com vontade de ali comprar um chocolate. Ai, que vontade de um docinho. Tô sentindo uma coisa esquisita. Respira, se analisa. Cabeça onde os pés estão pra entender. O que eu preciso pra me atender? O que tá acontecendo? Não consegue entender, não tem uma coisa específica para você dizer, vamos achar uma coisa bem legal para fazer? E aí a gente tem listas de distrações. Então isso pode envolver ir tomar um banho, sair para conversar com alguém, passear com o cachorro, ligar para uma amiga. Ou então é uma vida que está sem propósito. Então o que a gente vai fazer? Meu trabalho não está legal. Vamos fazer um plano de ação aqui para o trabalho ser legal? Meu relacionamento que não tá legal. O que a gente pode fazer? Vamos fazer um plano de ação aqui para em 3 meses, 6 meses, 1 ano, esse relacionamento tá legal? Né? Se você vai ficar nele, se tá legal aqui como tá, o que a gente vai fazer? Porque as pessoas comem todas essas coisas. O que eu preciso para me atender é um casamento feliz. Eu não tenho, eu como um monte de coisa. Entendi. O que eu preciso para me atender é reconhecimento profissional. Quando eu não tenho, eu fico ali tentando receber esse reconhecimento na comida. As pessoas que chegam em casa e comem. Eu mereço, trabalhei o dia inteiro. Eu mereço, eu trabalhei a semana inteira. O que uma pessoa que trabalhou muito o dia todo merece? Descanso, dormir, Descanso, reconhecimento, um bom salário, ser bem remunerado, é isso. Não comer. É muito pouco. Eu digo, sério, que você trabalhou o dia inteiro por uma pizza? Está valendo pouco, então, né? Foi por isso. É igual quem corre 10 quilômetros por uma banana e uma medalha. Não é? Sim. Foi pra tudo isso? Não, acho que você merece muito mais. E aí a gente, principalmente nós mulheres, né? A gente misturou muito isso. Quando a gente senta pra descansar, a gente come. Sim. E aí ficou muito linkado isso, né? Então, a minha frase de todos os dias é: tá cansado, descansa. Tá triste, chora. Tá com fome, come. Cada coisa tem seu lugar. Se eu tô triste, chora. Conversa com alguém. Entende por que você tá triste. Tem alguma coisa que você pode fazer. Onde cabe a você aqui? Tá cansado? Toma um banho, descansa. Vai dormir. Sim. Pacientes que contam pra mim que dormem com o chocolate na mão. Assim, que pensou que era fome, que era vontade de doce, era sono. Cansaço. Sim. Porque não se permite. Porque quando o dia não foi legal... Eu corri demais, eu trabalhei demais, eu passei o dia todo muito estressada. A mente não quer encerrar o dia. Agora eu quero assistir um dorama, agora eu quero fazer alguma coisa legal por mim, mas eu tô cansada. Então eu vou fazer alguma coisa pra eu comer enquanto eu assisto. Sim. Se tu deitar e fechar o olho, tá ótimo. É o que de melhor tu pode te entregar. Eu acho que realmente o maior desafio é esse que tu falou que a indústria, ela faz as coisas tão gostosas, com um cheirinho tão bom, o iFood entrega tão rápido, que realmente é difícil resistir. E é um trabalho, olha, todos os dias, o tempo todo, tu tem que estar te policiando ali, lembrando que... Eu acho que é o mesmo raciocínio que a gente faz quando vai no mercado e daí diz assim, come antes de ir no mercado pra não comprar tudo que tem pela frente e não porque precisa, mas porque tu tá com fome. É meio que isso, né? Usa de outras ferramentas
pra realmente entender que é fome, tá, então vai comer. Usou de outras ferramentas e continua assim, eu tô com fome. Física. Porque também é diferente, deve ser difícil entender a diferença de sentir fome e sentir vontade de comer. Que tem, né? Você sabe diferenciar tudo? Não sei. Como... Não, a minha eu sou uma pessoa que... Eu já comi mais. Depois dos meninos, a gente fica tanto tempo sem comer. Eu vi uma receita essa semana de café gelado. A mãe pega, bota o café na xícara, esquece que fez, vai atender o filho quando volta tá gelado. Mas eu sinto... É que eu nunca fui de... Eu como bastante de quantidade de comida, mas eu não sou de comer o tempo todo, né? Então eu não tenho essa coisa de... Claro, de vez em quando, às vezes tá numa TPM, daí vem um negócio, né? Um chocolatinho. Eu também não sou muito do doce, é mais na TPM. Então, não tenho, assim... Pelo menos eu não percebo, né? Mas fome física, sente? Estômago roncando, sim, fraqueza. Quando, isso. Fora isso, é emocional. É vontade. Então, essa coisa, assim, de... Tem que comer a cada 3 horas. Deu 3 horas, eu não tô com fome ainda. Mas eu tenho que comer porque dizem que é o melhor. É mito, então? Mito. Tem que comer quando tem fome. Entendi. Tem fome, come. Isso ela não pode ser negligenciada. Porque as pessoas entram em dieta e fazem isso, né? Então, eu não vou comer, vou ficar horas sem comer, vou cortar carboidrato. E aí, sim que o corpo estressa, e aí sim que ele passa a armazenar gordura e diminuir o gasto calórico. Porque ele está louca, quer matar a gente? Não, vamos guardar, então. Então, tá com fome? Come. Mas antes de 3 horas eu senti fome, então tem alguma coisa para ajustar aqui. Talvez precise aumentar a proteína, talvez precise aumentar a fibra. Analisar com a nutricionista o que está acontecendo. Ok, senti fome física. Estômago roncando, fraqueza, dor de cabeça, aquele mau humor, né? Que vem uma capivara raivosa. Eu viro um monstro quando eu tô com Pronto, come. Mas você acabou de comer. Aí passou lá 1 hora e pouco, você tá com vontade de comer de novo. Não. Aí pode ser várias coisas. Aí você tem que pensar, primeiro, macetezinho é pensar assim, aquilo que você comeu no almoço, você comeria de novo? 1 hora depois. Porque aí é fome. Você comeu arroz, feijão, uma salada e uma carne. Você comeria de novo 1 hora depois? Então não é fome. Agora eu queria um chocolatinho com um cafezinho, um negócio assim. Então é só... Entendi. Aí tu tem que parar o tempo todo pra te observar. E a gente vive tão no automático, essa coisa de estar com o celular na mão o tempo todo, ou focada no trabalho, alguma coisa assim, que tu, que vontadezinha de comer um chocolate. Com o celular mesmo na mão, tu não para pra respirar e será que eu preciso? Isso, aumentar o espaço de tempo, né? Entre a emoção ou o pensamento e a ação. Hoje a gente faz assim, né? Pensei e vou fazer. Eu digo pra eles, quando você passa na vitrine, vê uma bolsa de 20 mil reais, ai, que vontade, você entra e compra? Não, Você tá andando na rua, passa um moço bonito. Ai, que vontade de ir lá beijar esse moço. É beijo, moço? Não. A gente não faz tudo que tem. Ai, eu quero ir pra Paris, hoje tô com vontade de ir pra Paris. Você vai pra Paris? Não vai. Por que pensamento de comida a gente quer se entregar sempre, se mimar sempre? Ai, tô com vontade de um sorvete, eu vou ali comer um sorvete. E aí, o que a gente faz? Tem uma vida que você tá vivendo hoje. Porque as pessoas dizem assim, é tão difícil fazer, é difícil emagrecer, é difícil não comer o chocolate depois do almoço. Essa é a vida que você está vivendo hoje. O que você tem? Você está fraca, você não gosta do teu comportamento alimentar, você não queria comer desse jeito, você está doente, você tem dores no joelho, dor na coluna, dor de cabeça, tem pré-diabetes, está toda zoada. Essa é a vida que você tem hoje. Aí a gente tem um caminho, que é para a vida onde você está indo. Lá onde você está indo, você tem energia, disposição. Você não ficou sem o chocolate, mas você aprendeu a comer chocolate. Porque quando a gente tira o emocional, você pode comer isso de forma livre. Porque aí vai ser por motivos reais. Não porque eu estou tentando sanar alguma dor emocional aqui. Nessa vida aqui, você gosta do que vê no espelho, você é feliz, você está com o estresse reduzido, com a ansiedade reduzida. Comer isso... peguei o telefone e aí tem a pista ambiental, né? Peguei o telefone e o iFood mandou aqui um 20% de desconto de um cupom pra mim, vou pedir esse. Pedi esse lanche, me aproxima dessa vida que eu tô hoje ou me aproxima da vida que eu tô indo? Ou me afasta da vida que eu tô indo? Por isso que tem que ser muito claro onde eu tô indo. Por que eu faço o que eu faço? Aí eu faço com eles renovação de votos.
Quando eu vejo que eles começam a fugir de, essa semana não vou, cancela a consulta, eu digo, ei, vem cá, vamos renovar nossos votos aqui, eu e você. Por que você entrou nessa? O que você queria? Para onde que a gente está indo? Você lembra que eles têm cartões de enfrentamento. Puxa teus cartões de enfrentamento aí, que são o quê? Escrever os porquês, escrever o que quer, escrever o que pode te prejudicar, e aí fica, ou bota de wallpaper no celular, ou cola na tela do computador, cola na tela do guarda-roupa, da geladeira, para lembrar, trazer para consciência. Por que não pedir o iFood? Porque senão é muito fácil. E aí a gente chega uma hora do dia que você tem... eu não quero mais decidir, eu tenho fadiga decisória. Chega. Eu tô desde o café da manhã pensando nesse bendito chocolate. E aí eu tô 35 milhões de vezes dizendo, não vou pedir. Aí das 7 da noite eu tô em casa, tomei banho, tô de pijama, cansada, exausta, não quero mais decidir nada, eu vou comer o chocolate. Entendi. E aí a gente tem que entender por que não pedir para lá de manhã. Isso já está decidido, para não ter que ficar brigando com isso o tempo todo. Seu também é a decisão de não consumir também, né? Pelo fator emocional, porque não é que é um vilão. Nada é proibido. Sim. Nada é proibido, depende em que contexto ele vai estar. Entendi. Quero sentar com uma amiga para tomar um café e eu vou comer um bolo de chocolate e tá tudo bem, e eu tô feliz com isso, e não tem nada emocional nisso. Top, vai ser feliz com o teu bolo de chocolate. O problema é quando ele entra para sanar um fator emocional. Sim. Ali ele passa a ser doentio. E quando daí eu comi horrores, me entreguei à comida e depois eu acabo provocando vômito porque eu não quero a minha imagem do jeito que eu sei que a comida vai me deixar. O tanto que eu comi tá me transformando, eu não quero aquela imagem. Como que lida com isso também? Como observar, foi só uma vez... Ou inconscientemente, sabe? Aconteceu, estado de alerta. Que ferramentas usar? Lógico que tem que procurar terapia, tem que procurar profissionais. Mas eu tô em casa, sozinha, não tenho coragem ainda de procurar profissionais. O que eu tenho que observar? É essa questão do propósito, de saber para onde eu quero ir, entender que é a saúde? Não, a bulimia aí é só como profissional. Aí tem que correr, buscar ajuda. Porque... você já entrou num conflito ali, né? Se tá purgando, quer dizer, eu já comi demais e às vezes nem é tanto. Porque às vezes elas contam pra mim que induziram um vômito. O que foi que você comeu? É que eu comi o cachorro quente e depois uma bolacha. Mas isso fez ela se sentir estufada, fez se sentir cheia. E elas não querem a sensação de estar cheia. E muitas vezes a gente come arroz, feijão, uma salada e fica cheia. Então, para elas, essa sensação já é... Então, assim, induzir o vômito, primeiro, que não vai resolver. Porque a maior parte já foi digerida ali com saliva, com trato gástrico. Vomitar já vai tirar, sei lá, 40% só, talvez, do que você consumiu. Isso não vai resolver. Mas precisa entender, porque aí na bulimia está muito mais relacionado à imagem. Tá. E aí a imagem é aquela que a gente compara, a imagem é aquela do Instagram, e aí aquilo ali é palco. Sim. Instagram é um palco. Então eu olho para a pessoa, puxa, como ela emagreceu, eu quero fazer igual, e quando você não consegue, você começa a fazer os absurdos, né? Que aí também tem o diurético, ou ela fica um dia sem comer, ou corta grupos alimentares, querendo imitar alguém, querendo ter o corpo de alguém que não é o teu material, né? Teve uma época que eu trabalhei com cirurgião plástico e ele dizia, Kátia, eu preciso que elas entendam que o que eu tenho para trabalhar é o material que elas me dão. Não dá para trazer uma foto e dizer eu quero ficar assim. Então não dá para eu olhar para aquela vida aí editada ali e querer ficar daquela forma. Então a indução do vômito ela vem da culpa que eu sinto por ter comido, porque eu olho e eu não vou ser igual àquela ali. Mas você não sabe quanto que tá custando aquele corpo ali também. Ou se tem Photoshop. Porque aquilo ali é palco, e aí você compara com o teu bastidor. E é muito injusto. É muito injusto. E eu sempre repito aqui várias vezes que, principalmente, eu trouxe muitos assuntos voltados à maternidade e o corpo depois da gestação, e o quanto as mulheres se cobram para voltar ao corpo que tinham antes, e o quanto é difícil essa comparação, né? Porque, fulano emagreceu rápido, por que eu não emagreci ainda? Ou ouvir os outros falarem no sentido de,
Por que tu não bota uma cinta de uma vez pra essa barriga ir embora? Ou por que tu não vai correr, caminhar, ao invés de dizer assim, eu fico com o bebê, vamos caminhar nós duas? Vamos conversar um pouquinho? Ou não dá o palpite no corpo do outro, cada um tem um processo, né? É a mesma coisa, lógico que quando emagrece muito, e daí tu comentou antes, tu não sabe por que aquela pessoa emagreceu, então não diz, nossa, como tu tá bonita, porque às vezes é um problema. E eu falei aqui até no último episódio que eu emagreci muito nas 2 gestações. Ganhei o peso na gestação e com 5 dias do segundo filho eu já tinha perdido 10 quilos. Então foi muito rápido, eu ainda tô em processo de ganhar peso porque eu emagreci muito. Só que daí as pessoas veem assim, nossa, como tu tá bonita, como tu tá elegante, e que bom voltar o corpo assim tão rápido. Tá, mas a custo de quê? Lógico que, como eu falei, eu entendo que é um processo, que eu tô passando por isso e que eu vou voltar ao corpo que eu desejo pra mim. Mas tem mulheres que se entram numa depressão pós-parto, ou pelo contrário, ganharam muito peso, tu apontar ou ficar falando quanto tá feia, ou quanto fulano fez assim e já voltou. Como tu fere aquela pessoa, né? E daí que ferramentas eu posso usar, além de mandar ir pra, né, PQP a pessoa, pra eu não me contaminar com esse tipo de pensamento. Porque a cobrança, ela vem, nasce uma mãe, nasce uma culpa e nasce uma cobrança também, né? De voltar a ser a mulher, a profissional, aquela coisa arada toda e ter o corpo que eu tinha antes. E perder peso num período de puerpério, às vezes depressão pós-parto, numa rotina louca que é a chegada de uma criança, e ainda ouvir as pessoas te comparando, ou tu te comparar com o que tem na internet, é muito difícil, né? Que tipo de ferramentas que eu posso usar para me desligar disso tudo? Por isso que a gente tem que lembrar que a autoestima é sobre quem a gente é. Não sobre, principalmente, as mães no puerpério, não sobre o que a gente faz, porque a depressão pós-parto, ela traz muito disso, né? Então, eu sou uma mãe ativa, eu trabalho muito, eu faço muito pelos outros, muitas vezes pelo marido a gente faz muitas coisas que no puerpério a gente não consegue fazer, né? Um auxílio, uma ajuda no trabalho. E aí, tudo que eu faço é ficar com esse bebê aqui o dia inteiro, com esse bebê no colo, é só o que eu faço. Então, a autoestima, ela não pode ser por que a gente faz, sim por quem a gente é, né? E se ela tá exclusivamente na minha imagem, também. Porque então é isso que eu tenho para mostrar, é a imagem. Isso é tudo que eu sou. Esse corpo. Quando esse corpo sai daquilo que eu idealizava, ou que era o que eu tinha conquistado antes da maternidade, eu entrego o que para as pessoas? Entendi. Então eu tenho que lembrar quem que eu sou pele para dentro. Quem eu sou. Não o que eu mostro, não o que o meu físico tá mostrando. Isso é passageiro, né? Imagina, é o mínimo perto do que uma mãe é. Esse corpo é a marca do que tu fez, tu gerou uma vida dentro de ti. Tu fez. Eu brincava com meu pai quando eu tava grávida, que eu tava parada. Ele dizia que eu tava fazendo, eu dizia, não tô fazendo nada, tô fazendo gente. Eu faço tô fazendo órgãos. Tá bom já? Tô fazendo gente. O Vini chegava do trabalho, ele perguntava, e aí, fez o que hoje? Eu disse, eu fiz órgãos. Isso. Tô aqui montando dedos, entendeu? Coração. É isso. Olha que incrível que é isso. Eu sofri muito também, porque na primeira gravidez eu engordei 20 quilos. Eu tinha 22 anos e 52 quilos. Então, foi estria, foi tudo assim, de uma hora pra outra. E eu sofri muito com isso, porque eu era uma garota, uma menina, com um corpinho normal, e de repente me vi naquilo enorme. Então, a gente tem que lembrar, eu não sabia disso na época, eu sofri bastante. Né? Tomara eu conseguisse voltar lá e dizer pra Kátia, calma, vai ficar tudo bem. Mas é lembrar quem a gente é. Por isso que eu acho importante trazer isso aqui, e eu falo, esse conteúdo eu quero muito que cheguem pessoas que não fazem terapia, que não têm acesso, as mães, as mulheres, os companheiros, porque são importantes nessa trajetória, para as pessoas entenderem que tá tudo bem, que é passageiro, não se cobra tanto, vai passar. Vai passar. A gente só entende, buscando conhecimento, de que realmente não é o que eu sou, essa aparência, né? Eu tenho muito mais valor do que isso, eu tenho muito mais a oferecer. Mas pra gente foi ensinado assim, né? Quando a gente é jovem, não parece que a gente tá numa prateleira de um mercado? Sim. A gente que tá lá pra ser escolhida,
E aí, o que é escolhido? É o corpo mais bonito? É muito difícil você conversar com um homem e ele diz, é porque ela era a mais inteligente. Sim. É porque ela parecia honesta. É porque ela era querida. Porque... Não. É que ela é mais gatinha. É a mais bonita. Não! O Tinder tá aí pra isso. Tu escolhe por foto. E daí a foto, às vezes, é um monte de Photoshop e coisa arada. E daí também tem isso, né? Porque daí as pessoas se cobram que eu não estou bonita o suficiente pra ter uma foto pra botar lá no Tinder. Eu não fui escolhida. Eu não acho alguém por conta do meu corpo. Porque eu não tô legal. No nosso tempo, tu não era escolhida pro jogo, né? Quando deixa o vôlei, puxa, jogo mal, não fui escolhida. Agora tu não é escolhida sei lá, pra pela passar tua imagem. pra pessoa o resto da tua vida. Não faz sentido. Não faz sentido. Por isso aquilo que você me perguntou, né? São mais as mulheres do que os homens, sim. Porque os homens não vão pra prateleira do mercado. Não. Quem vai é a gente. Verdade. Aí isso pesa, né? Ouvir isso. Porque no mundo onde cada vez mais a gente tem o poder de escolha, nós mulheres, né? Do tempo em que a gente quer ser profissional, do tempo em que a gente quer ter filho, do tempo... E, ao mesmo tempo, a gente não tem esse controle específico do tempo de tal data eu vou fazer tal coisa, porque tem muitas variáveis aí e que também o biológico cobra da gente para determinadas coisas acontecerem, né? E quando... tu te pega achando que tu não é escolhida por conta da tua aparência, porque tu tá sobrepeso, por exemplo, tudo vai ficando mais longe, mais distante. E a importância da terapia aí, pra te entender que, calma, tem um mundo todo ali que tu tem que conquistar, tem algumas coisas que tem prazo, mas assim, para que caminho tu queres ir também? Para poder te colocar à disposição no mundo e que as pessoas boas te escolham. E assim, ó, com toda certeza, se o teu problema é questão de imagem, o teu príncipe encantado, ele vai aparecer e te escolher por quem tu é. Que daí, quando a gente sabe quem a gente desapega dessa coisa da imagem. E se for algo de questão de saúde, que é o principal, eu não tô bem fisicamente, a minha saúde está abalada. Beleza, vamos trabalhar isso, vamos ir atrás. Agora, se é mais estético... calma, né? Se tá te incomodando, ok, vamos ver uma forma de melhorar. Agora, se não te incomoda, não use isso como empecilho, né? De, às vezes, achar que o mundo não tá te escolhendo por causa disso. Desde que o teu valor não esteja ali, né? Eu quero meter o shape. Maravilhoso. Mas não é isso que você é. Quem mais você é? O que mais você tem pra entregar pro mundo que não isso? E quando elas... contam pra mim esse tipo de coisa. Casado daí já não, né? Mas namorado, casamento fica ali pra sempre agora. Mas o namorado falou que a minha barriga não sei o quê. O namorado comentou não sei o quê sobre o que eu comi. Eu disse, olha, então namoro é teste. Tu observa se tu quer mesmo passar o resto da tua vida com alguém que comenta sobre a tua barriga. Sim. Com alguém que fala, vai comer mais um? Precisa mesmo de mais esse? Então tu observa bem. Porque, lógico, essa pessoa deve ter um monte de qualidades, mas que peso tem pra ti isso? Sim. Se você conversar e dizer que não é legal, que não gosta, ele vai te entender? Explicar como você se sente, porque que a discussão ela precisa ser dessa forma. Eu me sinto assim quando você faz isso, pra não atacar, pro outro não precisar se defender te atacando. Fala como você se sente. Se mudar esse comportamento, porque se essa pessoa gosta de você, ela não quer te ver triste. Então, se você fala, expressa que fica triste, ela vai parar. Não parou? Então você vê bem. Se você quer compartilhar a tua vida com essa pessoa e nunca poder ficar barriguda perto dela. Nunca poder comer o segundo cachorro quente perto dela. Porque o óbvio também precisa ser dito, Todas né? as vezes. E às vezes a gente acha assim, tá, mas é óbvio que falar da minha barriga vai me ofender. Tá, mas às vezes a pessoa não se toca disso. Às vezes não tem a noção de que tá ofendendo, que é uma brincadeira de mau gosto, mas que acaba fazendo. Então, o óbvio precisa ser dito. Às vezes a gente tem que sair do nosso lugar de a pessoa tem que me entender. E a gente tem que ir pro lugar de eu vou ajudar essa pessoa a entender o que eu tô, né? Isso. Porque senão nada vai pra frente, né? Não, e precisa ser dito. As conversas difíceis precisam acontecer. Porque senão vai acabar acontecendo o quê? Você vai lá se enfiar dentro do pote de sorvete, porque tá triste, porque ele falou da sua barriga. Sim.
Então, não é melhor chamar e dizer, olha, eu fico triste, eu fico frustrada, eu fico ansiosa quando você fala, eu gostaria que você não falasse. Porque o que eles dizem? Não, eu falo para te ajudar. É para você parar, para te ajudar. Não está ajudando. Então, explica, fala. Aí, observa se o comportamento vai mudar. Sim. Dá tempo ainda. E qual a tua visão dessas mulheres que acabam... O relacionamento acabou no momento em que elas se entregaram... por completo, deixaram de lado a beleza, deixaram de lado a saúde, se desleixaram, o cara foi embora. Daí a mulher vem e vai pra academia, faz de tudo, e agora sim ela tá perfeita, tá ali com um corpo maravilhoso. Aí perguntam, o que te motivou a buscar isso? Dela, fui largada porque, né, me trocaram por uma com um manequim 36. Qual a visão? A motivação foi errada? Foi errada, porque depois que passa a conquista, se desleixa, né? Sim. Como que ele te conheceu? Conheceu na balada, né? Bonitinha. Não tô falando nem do peso. Sim. Tô falando de uma unha feita, de um cabelo escovado, de não andar com as camisetas do deputado pela casa. O homem gosta de ver a mulher arrumada. E a gente é templo. A gente é templo do Espírito Santo. A gente tem que andar bonita, a gente tem que andar arrumada. Não é gastar dinheiro, mas você não tem dinheiro, você vai dar uma ajeitada no teu cabelo, faz a unha em casa mesmo. Tira a camiseta do vereador. Só que aí depois que tem a troca, não achando isso certo. Mas ok, ele errou e ele fez isso. Você para se analisar. Aí você consegue entender, porque nenhum homem bota as malas na área do nada. Nenhum casamento acaba do nada. A gente precisa estar ali para entender o que foi que aconteceu. Então, realmente, fui ganhando peso, mas fui ganhando peso porque eu estava deprimida, porque eu fui ficando desleixada. Então, tinha um comportamento acontecendo com você. Enquanto isso, esse homem não percebeu. Não é do nada. Assim como uma doença. Do nada eu tô diabética. Não. O que você comeu nos últimos 5 anos? Como foi teu comportamento alimentar dos últimos 5 anos? E o casamento é a mesma coisa. Sim. Nenhum casamento termina do nada. Do nada me deixou. Não, a gente vai vendo ali. Então, primeiro, essa mulher foi acontecendo esse comportamento e esse marido não percebeu. Que ela estava deprimida, que ela estava comendo mais. Sobrecarregada. Porque daí não consegue se cuidar porque tá cuidando de 1000 coisas. Então, às vezes, não tem ajuda. Não tem o apoio ali da família, do companheiro. Com os filhos, com tudo. Então, ele não percebeu isso. Enquanto isso, ela está aqui. No corre dela, mas entre todos os papéis, por exemplo, você tem lá os seus papéis. Você é a advogada, você é a empresária, a esposa, vai ser a Mel. Quem você é quando você está no papel de Mel? A gente esquece isso, a gente vai carregando várias pilhas de pratos. E o primeiro que a gente solta quando não cabe mais é o autocuidado. Então, precisa ter essa divisão de papéis. O que eu faço? Eu coloco os pacientes conjugar os 3 verbos. Ter, ser e fazer. Para cada papel. O que eu quero ter? Quem eu quero ser e o que eu quero fazer em cada um desses papéis. Mas não pode esquecer o papel seu, você sendo você. Então, quando eu não percebo como eu tô e o meu companheiro não me percebe, vai indo empurrando com a barriga. E aí a gente entra na linguagem do amor, né? Aí tem uma linguagem do amor dele que você não tá entregando. Talvez a linguagem dele é toque físico. E você nem quer mais nada porque você se acha feia, gorda, você foge. Mas daí alguém lá na rua... Passou, tudo bom, faz um carinho. Ou a linguagem do amor é atos e essa pessoa leva um café para ele. A linguagem do amor é palavras de afirmação. Essa pessoa diz, puxa, teu trabalho tá incrível hoje. Você não encheu o potinho dele, alguém na rua encheu. E é assim que a coisa acontece. Então eu preciso olhar para mim, entender o que eu preciso, mas eu preciso ver o meu companheiro também. Se eu escolher essa pessoa para passar a vida comigo, eu que tenho que encher o potinho do amor dele também. Sim, é um fugiu a palavra agora, mas são os dois lados, né? Um equilíbrio. Os dois, eu digo que tu não tá aqui para um concurso público onde tu tá concorrendo uma vaga para estar do lado da pessoa, né? O negócio do Tinder ali, que a gente é escolhido que nem no jogo quem tem as melhores qualidades. Não, ali
lado a lado. Ninguém... eu ganhei o prêmio por ter conseguido ficar com ele. Nem sempre é um prêmio, né? Nem sempre é um prêmio. Então, às vezes é um livramento, né? Às vezes é um livramento. Quando não dá certo. E daí é isso, é o buscar motivação até dentro do relacionamento, né? Não esperar realmente terminar para ter essa motivação, que daí, como tu falou, vai durar quanto tempo essa motivação? Talvez vai arrumar um outro relacionamento que, se não tratou porque aquele desandou, porque tu te deixou de lado naquele, tu vai te deixar de lado novamente por outra pessoa. A hora que entender que conquistou. Aí pronto. E amor é um verbo, e verbo exige ação. Amar tem que ter ação. Qual que é a ação do teu relacionamento? Tem que saber. E quando envolve autoestima, eu acho que para a mulher é mais delicado, né? Porque realmente é difícil a mulher que larga o homem porque ele se desleixou. Normalmente a mulher tá ali, firme e forte, e às vezes leva, né? Marquei psicóloga, vamos lá, porque vamos mudar isso aí. Agora, infelizmente, ainda tem números altos dos homens que acabam largando as mulheres por conta da aparência. E daí a cobrança maior ainda das mulheres de se comparar, de buscar, e eu não consigo emagrecer, eu não consigo parar de comer, eu não consigo. E esse não consigo, né? Pesa de uma forma assim que... buscar essas ferramentas que tu falou, né? Tentar desviar a atenção na compulsão alimentar, tentar fazer uma outra coisa para ver se realmente está com fome, e buscar um profissional. Antes de tudo, se tá aí buscando só exercício, eu já cortei tudo da minha alimentação, mas cortou os pensamentos intrusivos ali, né? Isso. Cortou a ansiedade, não. E o principal, né? Que é a autorregulação e o autogerenciamento. Então, eu saber o que eu tô sentindo e como que eu vou regular essa emoção. O corpo sempre, a mente sempre vai procurar homeostase. Se tá demais, ela vai querer diminuir. O que tá de menos, ela vai querer subir. Então, se eu tô com muita ansiedade, o que eu tô sentindo, o corpo vai buscar. Como? Se eu deixo solto, vai ser com o que menos gastar energia. Então, buscar a autorregulação com o autogerenciamento. Autogerenciamento é o quê? Eu sei que quando eu chego em casa à noite, eu vou estar cansada e vou querer comer qualquer coisa. O que tem pronto nessa geladeira? Tem que estar gerenciado. Tem que ter um plano alimentar teu. Você criou para você, ou você foi nutricionista, mas você tem que saber o que comer. O que você vai comer no café da manhã, o que você vai comer no almoço, o que você vai comer à noite quando chegar em casa. Tem que estar decidido para eu não precisar ficar tomando decisões o tempo todo, e tem que estar lá pronto. Usa sábado e domingo, faz um monte de marmita, cozinha proteína, deixa a salada lavada, cortada, deixa armazenado, facilita, gerencia o teu ambiente também. E escolha inteligente no mercado, né? Eu sempre pego a bolacha. Quem sabe dessa vez pega um outro tipo de bolacha, né? Pega, sei lá, um cereal diferente, algo mais saudável. Vai mudando devagarinho, porque no fim é a tua saúde, né? É o teu bem-estar, e tu tá ali pra ti mesmo. Porque se acontecer alguma coisa contigo, não vai ser o outro que vai fazer exercício por ti, não é o outro que vai comer por ti, não é o outro que vai criar o teu filho. Pode até criar o teu filho, mas o teu filho precisa de ti. Então, aí volta aquela frase, né? Eu morreria pelos meus filhos, ou por quem eu amo, mas tu viveria por eles. Que daí tu deu o exemplo de que os homens hoje procuram muito mais, porque começam a perceber que já não tem mais o condicionamento físico que tinham antes, e que estão perdendo momentos importantes, como viajar de motorhome, né? Ou ir para uma praia, andar de bicicleta, ou fazer um acampamento, enfim, porque não tem mais essa condição. Isso. Eu abri uma caixinha no Instagram e o pessoal mandou umas perguntas que eu ri um monte. Vamos lá. Eu selecionei algumas que eu achei engraçadas, até a gente já respondeu, porque quando circula assim, as perguntas sempre vêm muito parecidas, né? Eu vou abrir aqui no celular, que o pessoal tem uma criatividade que eu vou contar. Cadê? Aqui. Vamos lá. A gente já falou. Como ter uma autoestima para buscar... Como ter autoestima para buscar o corpo que tinha antes da gestação. A gente comentou isso aqui um pouquinho, né? É tu entender também quem tu é e não se apegar muito, né?
E lembrar um pouco de quem era, né? Se conecta com quem você era antes de ser mãe. Essa pessoa tá aí ainda. Mudou um pouco o papel, mudou o significado. A gente muda bastante. Mas em questão de comportamento, o que você fazia? Como que era? Será que você tinha um pouco de tempo a mais? O que foi que te engordou? A gente tem comportamentos padrões. Até porque, se a gente sai, a gente precisa ter um lugar para voltar. Então, que lugar é esse que você pode voltar quando as coisas se acalmarem, quando esse bebê já estiver dormindo melhor, quando a rotina estiver um pouco mais ajustada? Porque a gente também aprende a nova rotina, né? Não vai ser novo sempre. Passou 3 meses, vai se adaptar a uma nova rotina. E aí, o que tem de diferente aqui que você fazia no passado? Como que você comia? Será que tem alguma coisa que dá para adaptar aqui? Para quem eu posso delegar? Então, entre 6 e 7 horas eu sempre ia para academia. Legal, tem alguém que pode ficar com ele das 6 às 7? Ou então dá para fazer em casa? Botar alguma coisa no YouTube e fazer enquanto o bebê tá ali no carrinho? O que dá para fazer? Se conecta com aquela de antes e vê o que dá para trazer dela. Vamos lá. Como ter motivação para se alimentar melhor? Eu penso que não é nem muito de motivação, né? A consciência do saudável, de entender que não dá para ficar pedindo iFood o tempo todo, né? Entender o que é hábito. Qual que é o teu hábito? Não dá para o hábito ser o iFood. O iFood tem que ser a exceção. Então, como que eu vou me motivar? Entendendo para onde que eu tô indo. Como eu falei, a gente tem que ter um lugar para ir. Senão, qualquer iFood serve, qualquer coisa. Se eu abrir o iFood com essa intenção, eu vou encontrar poke, né? Tem salada, tem sopa, tem o saudável, mas junto com vários outros. Então, eu vou precisar de muita motivação. Quem sabe a primeira motivação é tirar o iFood dali. Então quando eu vou fazer uma refeição livre, eu saio de casa. E aí a gente tem outras coisas fora de casa. Tu vai confraternizar, tu vai ver pessoas, tu vai se arrumar, né? Vai pôr uma roupa bonita, vai fazer uma maquiagem, já é diferente do que ficar de pijama e chinelo de pano esperando o iFood, né? Entender para onde você tá indo. Eu quero comer saudável, por quê? Por quê? Renova os votos. Eu quero por quê? Eu quero ter uma pele melhor. Então, eu tô comendo errado, tô cheia de espinha, eu quero ter uma pele melhor. Olha para essa comida. Ela te aproxima ou ela te afasta da tua pele melhor? É porque eu quero definir um pouco mais o corpo, eu já tô fazendo academia e tá faltando só um pouco de definição, por isso eu quero comer um pouco mais saudável. Beleza, isso aqui, te afasta ou te aproxima? Para onde você tá indo? Que eu acho que para tudo na vida, né? Para onde eu vou, que a gente conversou isso. Não tenho ânimo para comer melhor e fazer exercícios. O que fazer? É o buscar. E é um ciclo, né? Porque se eu como errado, então eu tô comendo só sal, açúcar e gordura, só industrializado, eu não tenho energia. Tá. Né? Tá lá na Bíblia, Deus criou e disse, tudo que tem vida na terra pode comer. Tudo que tem vida. Coxinha tem vida? Não. Doritos tem vida? Fora o frango que tá dentro da coxinha, não conta, tá, galera? Então, não tem vida. Se não tem vida, quer dizer que não me dá vida. Não me dá energia. E aí eu fico sem energia. E aí eu não faço o exercício físico. A energia, ela funciona... Ela não é um depósito que fica lá guardado. É assim, digamos que num dia tu recebe lá 200 Hz. Se tu gastou só 100... O corpo é inteligente. Amanhã ele vai te mandar só 50. Tu não gastou, ficou sentado no sofá. Ele te mandou energia, mas tu ficou sentado no sofá. Então amanhã tu vai acordar só com 50. Desanimadão. Mas ele te mandou 200, tu gastou 250. Tu correu 10 quilômetros. Amanhã ele te manda 300. Entendi. Quanto mais a gente gasta, mais gera. Então o exercício físico, ele gera energia. E também é a única coisa... Depois que a gente fica velho, depois que passa lá os 18, 21 anos, que faz neurogênese, que nos dá novos neurônios. Então, quando você não faz o exercício, oxigena menos o cérebro, você vai ficando, tudo que tem tá bom, desse jeito que tá certo, é isso. Você não se expõe ao além, ao mais. Quer novos neurônios, quer mais plasticidade, quer entender melhor, quer ser mais inteligente, mais ativo, exercício físico. Sim. Como se motivar? Come bem e treina. É isso aí. E assim, nem sempre tu vai ter motivação, mas assim, tenha disciplina, né? Não dá pra contar com a motivação. Não dá, porque não tem como ter motivação todo dia. O universo não vai parar pra você emagrecer. Sim. Então, você tem que ter disciplina. Bater cartão.
Pesar a comida realmente faz diferença para o psicológico entender que aquilo ali é o suficiente para ti? Eu acho que a pessoa quis dizer assim, porque eu acho que isso aqui é muito pouco. Quando o nutricionista diz, não, come tantos gramas disso, daquilo e não sei o quê. Eu penso que foi nesse sentido. Depende, né? Depende de quanto a Nutri te autorizou a comer e a tua motivação, qual é o teu objetivo com aquilo, né? E se você já não tem um transtorno alimentar, né? Como que é pra você, primeiro, pesar a comida? Tem gente que pesa comida e fica super de boa. Eu já pesei comida e vou de boaça. Foi bom porque eu entendi que eu tava comendo muito menos que 120 gramas de frango quando eu comecei a pesar. Comia bem menos, então foi ótimo. Eu comia mais do que eu achava, foi ótimo. Mas pra pessoa que ela vai achar que alguém tá controlando... Provavelmente foi nesse sentido. É muito difícil. Então, eu tive pais fiscais de prato e eu tive que passar a vida toda comendo só o que meu pai e minha mãe botavam no prato. Sabe, o pai faz o prato, o pai faz comer tudo, aquilo tudo. E aí, tô obesa, vou na nutricionista e ela faz eu pesar, ou seja, ela tá controlando o que eu como. Já gera uma nova ansiedade. Eu vou ter que comer só o que ela me diz pra comer, igual a minha mãe fazia. Então, tem que entender pra quem. Porque pode funcionar muito bem e pode atrapalhar muito mal. Entendi. Eita, essa aqui eu ri tanto e eu deixei aqui porque vocês são bem criativos. Me convidou para comer pastel e caldo de cana no primeiro encontro. Isso fala algo sobre ele? Minha amiga, se ele te convidou para isso, tem duas situações, no meu ponto de vista agora, tá? Ou ele quer te testar a tua humildade, aí tu diz pra ele, eu não sou concurso, por favor, não quero prestar essa prova. Ou então ele queria um negócio descontraído e tal. Acho que não quer dizer que a alimentação dele, ou, né? Não tem como julgar a pessoa. De novo, depende, né? Vai que foi depois de uma trilha. Vai que foi na praia, depois de uma corrida. Não sei, um final de tarde, encontro. Às vezes é gostosinho, quer quebrar o clima do negócio. Não deixa de conhecer ele por causa disso. Vai que depois ele te leva no sushi, né? Então. Acho que tudo depende. Agora sim, né? Aí, se a questão de o quanto ele come te assusta, também é questão de conversar, né? Às vezes... Mas é um pastel, não. Vai que ele quer mostrar simplicidade, né? Então, quebrar o gelo, entendeu? Eu acho que é até criativo, é criativo. Mas talvez foi uma quebra de expectativa, né? Ela tava esperando um jantar. Talvez tem que alinhar a expectativa. Ferramentas para focar no emagrecimento e não cair na tentação. É o focar no teu objetivo, né? Tu tem que ser disciplinado. Entendeu? Por que tu tá fazendo aquela dieta, né? E o que você precisa. Se tá pensando na alimentação, beleza, precisa disso por quê? De verdade precisa. Vou sair com uma amiga, quero confraternizar, quero comer isso, vale a pena, é um happy hour do trabalho, eu quero estar com essas pessoas. Ótimo! Só cuida se não tem um cunho emocional. Só isso. Depois que a pessoa aprende a lidar com as emoções sem ser através da comida, ela é livre. Porque ela pode ir tomar o chopp, comer a batata frita, pode comer o que ela quiser, porque ela vai saber a hora de começar e a hora de parar sem sofrimento e sem culpa. Até a próxima pergunta era isso, como perceber que é uma ansiedade e não fome. E realmente é isso, se não te deixou saciado e daí, né, tu acabou de dizer, tu então não tava com fome. Porque se for ansiedade, tu vai comer e não vai te satisfazer. E aí, antes de comer, pensa, o que eu quero que a comida faça por mim? E depois de comer, pensa, a comida me entregou o que eu queria? Então é porque eu tô ansiosa. Comeu, deu, acabou? Não, porque o problema ainda tá lá, ele ainda não foi resolvido, então você continua ansiosa. Sim. A comida não era o problema, ela não vai ser a solução. E vamos ver aqui. Essa foi terrível. Como perder o vício de tomar Coca-Cola no café da manhã? Criando vergonha na cara, né? Essa é minha opinião. Porque Coca-Cola no café da manhã... Sabe que eu trabalhei numa empresa em que os meninos se reuniam para pedir salgadinho, um cento de salgadinho, e Coca e comiam no café da manhã. Que loucura. Eu ficava apavorada, mas como? Porque eu preciso do meu café, né? Para acordar. Mas realmente é um vício, gente. Aí porque tá, né? É um veneno, né? A gente não quer que fale do nosso vício de café, mas daí fala do vício do outro de Coca-Cola, né? Mas assim, o café da manhã... Café está para o café da manhã. Coca-Cola não, Mas... vai substituindo aos poucos. Então, vamos lá. 2 copos.
Tira um copo e bota água, ou bota café, ou bota açúcar, ou bota outra coisa, toma um copo de coca. Amanhã faz a mesma coisa. Bota lá uns 3 dias assim, depois divide. 1,5 copo de água, meio de café. Vai diminuindo. 1 golinho de coca, o resto de água, de café. Vai substituindo, até que ele vai deixando de... Porque o que acontece com a coca é o açúcar, né? Mesmo que seja 0, vai ter aspartame, vai ter todos os adoçantes lá. Mas ela ativa a dopamina também. Então, ela talvez nem é o sabor da coca. É a sensação que o açúcar traz, que a coca traz. Então, ela precisa se desapegar dessa sensação. E vai ter um desconforto. Não posso dizer, vai que vai ser lindo. Sim. Vai ter um desconforto. E pode demorar, porque é um E costume... pode demorar, mas só não chega quem desiste. Vai ter que persistir. Tá ruim, mas é bom tomar coca? Como tá fácil? Tomar coca toda manhã. Se sentir viciada na coca, tá fácil. Vamos trocar? Vai substituindo e você vai viver o difícil por um tempo para depois ser livre dela. Porque aí quando você quiser a coca, você toma. Mesma situação, porque tá num restaurante, porque fui comer uma pizza, em outro contexto. Mas não tomar pelo vício já te dá uma outra sensação. Sim. A situação ali é de se sentir presa. Né? Como que eu faço? Quando ela traz essa pergunta, como eu faço? Ela tá se sentindo presa na Coca-Cola. Então, como seria ser livre dela? Não ficar sem, mas saber como tomar. Entendi. E força, né? Eu acho que foi um rapaz que mandou aqui, mas força, porque, como falou, né? Só não chega quem desiste. Como controlar a vontade de comer doce depois de um date ruim? Eita, o encontro não foi... Procura outro encontro! Toma um banho premium, um banho daquele assim, com direito a cremes, óleos, passa creme no cabelo, hidrata o cabelo, vai se cuidar. Liga pra amiga, fala mal do date. Fala mal. E se olha no espelho e vê como você é a gata maravilhosa e que não é o último homem do mundo, não. Tem mais... E não desconta no doce. Não. Doce não tem nada a ver com isso. Acho que é a última. Depois da gravidez, não consigo diferenciar se é fome ou apenas vontade de ficar comendo. Mas eu acho que é aquilo, né? Tu não se sente satisfeito. Então não era fome. E tá aquele desconforto hormonal também que dá no pós-parto, né? A gente sente mais fome por estar amamentando, a gente sente mais sede por estar amamentando. Mas a serotonina tá lá no pé. Os hormônios ficam muito loucos, né? Imagina que fica 9 meses, hormônios, de repente eles descem todos, né? Acaba. Por isso que a gente se sente muito triste, sempre muito arrasada. E você olha para aquele bebê, o que eu faço com isso agora? Paciência, calma, muito amor, ter com quem contar. Ter alguém para conversar, alguém que vai te entender, tem que cuidar em que tanque de tubarão que a gente sangra, né? Sim. Para quem você pode conversar e que vai te acolher, que vai saber te entregar o que tu tá precisando. Primeiro, respira, entende o que você tá precisando. Depois pede isso para alguém. Sim. Alguém que vai poder te acolher. Então foi isso. Acho que eu separei porque o restante era tudo muito parecido, né? Que acredito que a maior dúvida sempre é essa. Mas aí hoje foi bem esclarecedor para mim, porque tu entender o teu propósito, né? Ter força para continuar aquilo, entender aonde eu quero chegar. E que filosófico isso, porque isso serve para tudo na vida, né? Para tudo, porque não existe alimento proibido. Existe alimento que não está de acordo com para onde você está indo, com o teu objetivo. Faz parte de quem você é. Pedir um iFood todos os dias, então tá, mas você sabe para onde você está indo com isso, né? Talvez não é para o mesmo lugar onde você queria de verdade estar indo. Então, tua mente está indo para um lugar, mas teu corpo está indo para outro. Teus comportamentos estão indo para outro. E esse é um outro ponto também, né? A gente pede muito saúde, sabedoria, energia. A gente pede muito essas coisas, mas e a tua parte, tá feita? Daqui 10 anos eu quero estar rica, fazendo cruzeiros e não sei o que, super saudável. Tá, o que você tá fazendo agora para isso? Sim. Será que você vai... Outro dia eu vi um vídeo, não lembro de quem que era, dizendo assim, sabe aquele contrato que você sempre pede para vir, que você ora para Deus te abrir as portas e tal?
tua unha tá feita se esse contrato bater na tua porta pra assinar? Ou vai vir alguém tirar foto do contrato e você tá com a unha toda zoada, comida, ruída, com esmalte pela metade? Sim. É estar preparado pra receber a bênção. Então, eu tô pedindo, mas a minha parte eu tô fazendo? Sim. Se eu quero viver tudo isso que eu tenho plano de viver, que saúde eu vou ter pra viver tudo isso? Deus te entrega o que tu pede, mas tu precisa dar as ferramentas para que ele conduza para que esse presente chegue na tua vida, né? Então, se tu não se mexer, não adianta, não vai aparecer. O milagre acontece onde é impossível, né? Antes do impossível é com a gente. É com a gente. E, fiquei emocionada. As tuas redes sociais, para quem quer te acompanhar, entrar em contato contigo, como é que faz? Eu tô no Instagram, @Kátia Lemos Psicóloga. A Kátia com C. E lá eu coloco um pouquinho todo dia dessa rotina, né? Sim. Treino, alimentação, diquinhas de receitas, vida de mãe, correria pra lá e pra cá sendo Uber dos filhos, de consultório. Trago sempre alguma coisinha no final do dia sobre algum caso do dia, como que foi. Tá sempre bem, os stories pelo menos estão sempre bem ativos. Tá certo. E a gente vai botar também aqui na descrição do vídeo, contato, Instagram, para quem quiser entrar e conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, lembre-se de se inscrever no canal, aperta o sininho, compartilha, curte. Estamos nas redes sociais, Instagram, TikTok e nas plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music e Deezer. Novamente eu quero agradecer muito a tua presença, Kátia. E para você que está nos assistindo, muito obrigada e até breve.